Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou te ensinar a trabalhar responsividade no seu projeto Flutterflow, tá? Como você pode deixar os seus aplicativos responsivo para o web, tá? Digamos que você tem uma loja, né, um aplicativo de loja, e muitas pessoas às vezes não baixam o aplicativo e preferem acessar o site, e aí você já deixa, né, o seu aplicativo adaptável para o site também, perfeito? Então vamos lá, aqui eu vou te ensinar alguns truques, né? Te dar umas dicas de responsividade. E a primeira que nós vamos começar a trabalhar vai ser com um famoso widget chamado, não vou dizer famoso, porque muita gente não usa, tá? Mas eu uso bastante, que é o widget WWrap. Tá? O que esse widget faz? Esse widget ele trabalha como coluna e linha. Tá? Eu adicionei aqui dentro de uma coluna, mas não precisa. Tá? Ele trabalha como coluna e linha, ou seja, se o tamanho de tela for pequeno e tiver widgets um ao lado do outro, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para baixo, ou seja, ele vai jogar todos os widgets para baixo, tá? Porque ele se adapta conforme conforme for o tamanho da tela, o que é bem legal, facilita bastante na hora de trabalhar a responsividade. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou adicionar um padding de 15 nesse container. Eu vou deixar uma largura de 420. Eu vou colocar uma cor primária. Deixa eu colocar uma borda, que é uma bordinha legal, né? Vou colocar uma borda de 10. Show! Tenho aqui o meu container. E agora eu vou duplicar este container em 3. No caso eu tripliquei, né? Não dupliquei. Nesse segundo eu vou adicionar uma cor verdinha aqui, o secundário, e o terceiro eu vou deixar esse tertiário aqui, padrão da Flutterflow. Tá? Então aqui a gente já tem os nossos 3 widgets, né, nossos 3 containers na parte web. Vamos ver como é que ele fica para o mobile? Olha só que legal, ele já adaptou os nossos containers para o mobile, ele jogou para baixo. Então isso aqui facilita demais o seu trabalho. Ok? Ah, Matheus, digamos que nesses containers eu quero adicionar talvez uma linha, né? Deixa eu dar um padding na linha. E aqui eu quero mostrar, por exemplo, o faturamento da empresa. Então vamos colocar aqui, faturamento. Que é igual, a gente podia usar um hint text, né? Mas eu vou usar 2 textos aqui, só para nós fazer um teste aqui. Vou colocar aqui tamanho 30. Opa, perdão. Aqui eu vou colocar R cifrão, vou colocar aqui 1250 com 90. Um exemplo. E aqui o tamanho eu vou jogar tamanho 30. Ou melhor, 60. Tá? E aqui eu vou expandir, né, para ele ficar dentro da linha. E vou fazer o mesmo com esse texto. Aqui ele ficou grande demais. Vou deixar tamanho 40, 35. Show. Ó, isso aqui já é mais uma maneira de você trabalhar a responsividade. Vou deixar uma cor branco, só para nós identificar aqui o nosso texto. E trabalhando nisso aqui, a gente já vai partir para a segunda etapa de responsividade, que seriam as condições. Tá? Você trabalhar com condições de responsividade. Percebe que aqui a gente tem 3 containers. Né? Se a gente analisar, ele adaptou, né, os 3 containers para o mobile também, ou seja, facilitou bastante a nossa vida. A gente não precisou adicionar uma linha, tipo adicionar uma coluna, depois uma linha com os 3 containers e depois um container abaixo do outro. A gente economizou bastante widgets, né? Então já deixa o nosso projeto mais leve também. Isso é bastante importante, então presta bastante atenção nisso. O que eu quero fazer aqui agora? Tá vendo que aqui esse faturamento ele fica bonito aqui no nosso painel web? Ok. Se a gente vir para o mobile, tá vendo que ele quebra, ele não fica legal? Então aqui a gente já vai para a segunda etapa do nosso modelo do nosso passo a passo do nosso tutorial de responsividade. O que seria essa segunda etapa? Seria as condições. Está vendo que aqui em tamanho, em font size, eu tenho um ícone de variáveis. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o nosso painel de variáveis. Aqui a gente pode fazer o que a gente bem entender. Porém, a gente precisa retornar um valor double, né?
porque o font size ele é um valor double. Então, como que a gente pega esse valor double? Como que a gente vai deixar responsivo? Se você olhar bem aqui nessa primeira opção, antes não tinha, agora tem. A Flutterflow ela já te deu condições prontas para você trabalhar responsividade. Ela te deu várias opções. Porém, aqui nesse vídeo a gente vai utilizar somente uma condição. Qual seria essa condição? Se o global propriedades, que seria a tela do nosso dispositivo, se a largura de tela for menor que eu excluí, for menor que 720, ou seja, já não é mais um computador. Se for menor que 720, claro, tem computadores menores, né? Mas aí você pode, mesmo assim, adaptar. Um celular jamais vai ter uma largura de 720 pixels, tá? Então, se for menor que 720, eu quero que esse texto fique no tamanho de, vamos colocar aqui 20. 20 fica um tamanho legal. Se não, eu quero que ele fique 35. Ou seja, se ele não for menor que 720, então ele vai ficar 35. Por quê? Porque logo o tamanho de tela vai ser maior que 720. Então aqui o nosso texto ele já aumenta, porque ele já identifica que a gente já sabe, né, no caso, que a nossa tela ela vai ser de um computador. E a gente confirma. É basicamente isso aqui que a gente precisa fazer. Ó, aqui ele não quebrou, porque a gente precisa... Aqui ele não adaptou, porque a gente está no editor. Eu vou abrir aqui o nosso test mode. Deixa eu compartilhar a guia aqui. Show. E vamos dar uma atualizada aqui. Carregou, abriu, perfeito. Aqui ele perdeu uma qualidade, ó, uma qualidade. Espero que não seja do gravador. Vamos ver? Perfeito, olha só. Aqui ele está com o tamanho 35 que a gente adaptou. Se nós jogar para o mobile, olha só, 1250x90. Ele ficou um tamanho menor, porque a gente definiu que se fosse menor que 720, então eu quero que ele fique no tamanho 20. Se for maior que 720 pixels de largura, né? Então ele fica o tamanho 35. Então isso já é uma excelente facilita, né? É uma excelente ferramenta para a gente trabalhar as nossas responsividades. Então, voltando aqui para a Flutterflow, você vai perceber que o que a gente fez aqui? A gente adicionou um widget. Esse widget ele já adaptou os nossos 3 widgets aqui dentro para o mobile. E aqui na nossa condição a gente já fez, né? A gente já adaptou para o nosso mobile também, ok? Então, perfeito. Essas eram as duas primeiras dicas de responsividade. Qual a terceira dica que a gente vai entrar agora? Seria ocultar widgets. O que seria ocultar widgets? Simplesmente você seleciona um widget e aqui em cima, ó, tá vendo? Em responsive, aqui você tem 4 opções: celular, tablet, celular virado e computador. Tá? Eu quero que esse container laranja ele apareça somente para o computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou riscar, aqui eu vou desmarcar, para que ele não apareça no nosso celular. Se eu clicar aqui em mobile, ó, tá vendo que ele sumiu? Ele não apareceu. Por quê? Porque ele está configurado para aparecer somente na web. Olha só. E o mesmo a gente faz para o celular. Olha só. A gente tirou da web, ele sumiu e vai aparecer somente aqui no mobile. Então essa é uma terceira dica para você estar aí trabalhando com responsividade no seu projeto Flutterflow. Eu não recomendo muito você usar essa etapa de responsividade aqui. Por quê? Porque você vai criando você vai adicionando bastante widgets na sua tela, né? Na sua árvore de widgets. E querendo ou não, por mais que, se eu ocultar esse widget aqui do computador, por mais que ele não apareça no computador, ele está aqui, ele foi carregado. Então logo já é um widget a mais para o nosso projeto, para o nosso sistema. Então logo ele já vai começando a ficar mais pesado. Por mais que ele não apareça, o widget ele é
carregado, tá? Então, eu não gosto muito de trabalhar com isso aqui. Claro, eu uso, porém, eu evito o máximo usar. Eu uso se for de últimos casos, tá? Porque, querendo ou não, facilita bastante também, ok? Beleza, então a gente já foi aqui para a nossa terceira dica. Vamos lá, só para recapitular, temos aqui o WApp, que ele já adapta, né, os nossos elementos na tela, né, de acordo com os nossos elementos dentro dele, de acordo com o tamanho da tela. A gente já aprendeu a fazer condições de largura, tá? Lembrando que essas condições você pode usar também para altura, tá? Aqui no caso do texto a gente usou para altura, mas a gente pode usar no container aqui também para definir uma largura, para definir uma altura. Vou te dar um exemplo aqui. Vou usar esse container aqui. Eu quero que a largura dele, ó, eu não vou usar o responsive value, eu vou criar do zero para você entender. Vem aqui condição if else e vou selecionar aqui uma condição simples. Se global, né, que daí ele pega de tudo aqui, se a largura da tela for menor que, ou você pode usar maior que, tá? Se for menor que 720, então ele é um celular. E se for menor que 720, eu quero que ele fique o tamanho de... Ele está 420, vamos colocar um tamanho de 120. Se não, eu quero que ele fique 420. Se ele for maior que 720, então eu quero que ele permaneça em 420. Se ele for menor, então eu quero que ele fique 720 pixels. Confirmei. Deixa eu atualizar aqui o meu test mode. Maravilha. Será que carregou? Vamos ver. Não carregou. Não atualizou no caso, né? Vamos dar mais um instante reload, que às vezes ele não pega de primeiro. Vamos deixar aqui na web. Deixa eu ver aqui, a gente fez na largura, né? Então tá certo. Na web. E agora ele ficou responsivo. Olha só que bacana que ficou o nosso elemento, o nosso container aqui no nosso projeto, tá? E agora eu vou te dar uma outra dica que vai ser muito bacana mesmo, tá? A gente está usando o WApp, correto? Então a gente vai tirar o WApp e vamos adicionar aqui uma linha, tá? Porque ó, uma coisa que fica legal é a gente trabalhar com, tipo assim, se você não quiser deixar os elementos que no mobile que ele fique, por exemplo, um abaixo do outro, na web ele fica um ao lado do outro, correto? E no mobile ele joga um para o lado do outro. Se você quiser que no mesmo, que tanto na web quanto no mobile ele fique um ao lado do outro, a gente pode definir o tamanho, a largura, né, para os 3 containers, para que ele fique um ao lado do outro, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma linha e eu vou colar o meu container aqui. Esse container ele já tem a condição que a gente fez agora, tá? Porém, eu quero que ele fique em tamanho 80, tá? Uma largura 80 no caso. Feito isso, eu vou duplicar este container e vou duplicar este outro container. Aqui eu vou alterar a cor dele, vou colocar a cor primária, e aqui eu vou colocar a cor terciária, vai. Muito bem, só que percebe que todos os nossos, como a gente duplicou, todos os containers pegaram a nossa condição de tela, tá? A nossa condição de largura de tela. Olha só, se for menor que 720, então eu quero que fique uma largura de 80. Se não for, então eu quero que fique 420. Se não for menor, então obviamente ele é maior, tá? Então beleza. Deixa eu vir aqui, vou atualizar o nosso test mode. Deixa eu dar mais uma atualizada, porque às vezes ele não pega de primeira. Esperar carregar. Olha só que bacana, ele já se adaptou, tá? Porém, ele está cortando aqui, eu vou ter que dar um zoom. Olha só que legal. Na web, ele ficou um ao lado do outro. E no mobile, ele também ficou um ao lado do outro. Porém, a gente percebe que a gente pode aumentar um pouquinho mais
esses containers para que, por exemplo, aqui a gente vai apresentar faturamento, né, pedidos, clientes, enfim. E aqui a gente quer mostrar talvez somente o número, somente o nome, enfim. Então a gente vai voltar aqui para o nosso editor. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu deixar em 80%. Show. A gente vai alterar. A gente vai alterar tamanho, né? A gente deixou 80, vamos colocar 110 em todos os nossos containers. Coloca aqui 110. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para você entender, né, para você pegar o jeito aí de responsividade, ok? Então, perfeito. E aqui dentro do container, eu vou adicionar uma linha, vou dar um pad nessa linha de 10 ou de 15 para desgrudar do nosso container e vou adicionar um hint text. Na verdade, eu vou adicionar um texto normal. E aqui eu vou escrever faturamento. Opa, aqui, faturamento. Vou duplicar este texto e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá? E aqui no faturamento, eu vou colocar aqui R cifrão, vou colocar 1.259,90. Show. E aqui a gente já vai começar a nossa condição. Lembra que a gente fez uma condição antes? Então a gente vai vir aqui no faturamento, no valor, e aqui em font size a gente vai pegar a nossa condição. Se a largura de tela for menor que 720, se for menor, então eu quero que ele fique em tamanho 20. Se não, eu quero que ele fique 35. Perfeito. E aqui, deixa eu ver, só para nós, deixa uma variável aqui de 35, só para ele aumentar aqui um pouquinho, para facilitar a nossa visualização. E aqui eu vou deixar um tamanho 20. Perfeito. Porém, se a gente jogar aqui no mobile, olha só, ele quebrou, tá vendo? Claro que ele já tem a condição, então ele vai se adaptar. Porém, a palavra faturamento não vai caber aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode jogar, a gente pode primeiramente ocultar, né? E aí a gente expande esse texto e joga ele para o meio, né? Para ele ficar centralizado. Tá? Se a gente ocultar aqui também, olha só, ele vai ficar centralizado, fica bem legal. Tá? O que a gente pode fazer no caso do faturamento, do texto? Né? A gente pode ocultar ele, e aqui nesse texto eu vou jogar ele dentro de uma coluna. E aí na coluna eu vou duplicar ele, e no texto de cima eu vou escrever faturamento. Opa, escrevi tudo errado, faturamento. Porém, como esse texto aqui ele não vai aparecer para o computador, nem quando o celular estiver virado, nem nada, eu vou tirar a condição e vou deixar um tamanho de 16. Tá vendo que ele sumiu, né? Porque ele só tá mostrando que não é no mobile, olha só. Que legal que ele ficou. E aí eu vou colocar aqui um pad de 10 assim. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Deixa eu dar mais uma atualizada. Maravilha, olha só. No computador está aparecendo bonitinho, né? E no mobile ele apareceu bonitinho também. Porém, tá vendo que ele deu uma quebra de tela? É porque a gente precisa, talvez, diminuir mais o tamanho do nosso texto. Então, vamos colocar aqui, coloquei 16, vamos colocar 14. E aqui no nosso texto, na condição, a gente diminui para 17. E assim você vai adaptando o seu projeto. Tá? Ele atualizou aqui sozinho. É dessa maneira que você trabalha a responsividade no seu projeto. Tá? É assim que você cria
web apps, né? Os famosos aplicativos que também trabalham na parte web, por isso que se chama web app. Então a Flutter Flow hoje em dia ela facilita o nosso trabalho com responsividade. Antigamente, né, antes, até ano passado não tinha essas condições, né, nós criar condições de tela, de largura de tela, porém não era em todos os widgets, né, que nem hoje tem da borda. Ontem, ano passado já não tinha. Então, a Flutter Flow está facilitando cada vez mais a plataforma para que o desenvolvedor, né, que trabalha com ela, tenha mais facilidade em criar projetos responsivos. E isso é muito legal, tá? Eu ensino mais sobre responsividade lá na minha plataforma Flowmaster. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, acesse o link da descrição do vídeo, faz a inscrição na comunidade Flowmaster e alavanque o seu conhecimento em Flutter Flow. Perfeito? Então, show de bola. Vamos esperar carregar aqui, que está demorando para carregar. Enquanto carrega, vamos recapitular algumas coisas aqui. O que a gente fez agora? Tá? Agora a gente trabalhou com todas as nossas opções de responsividade que eu mostrei para você nesse vídeo. A gente usou o WApp, tá? E que nessa linha a gente usou as condições de largura para os nossos containers. Para que no computador ele fique um tamanho e no celular ele fique outro, ok? Maravilha. E aqui no texto a gente fez a mesma coisa. Se for menor que 720, então com certeza não é um computador. Pode ser talvez um tablet. E aí você vai lá, né, e adapta para o tablet. Lembrando que você pode criar mais de uma condição. Ó. Tá vendo? Você pode colocar aqui, se global largura de tela for menor que 500, ou você pode também colocar for menor que ou igual a 500, que pode ser talvez um tablet, né? Se for, e aí você vem aqui e define um tamanho para o tablet. Por exemplo, no tablet eu quero que ele fique 25, no celular eu quero que ele fique 17. E se não for celular e nem tablet, então obviamente ele é um computador. Então logo a gente aumenta o tamanho da nossa fonte. Tá? Então essa é uma das maneiras. Você pode adicionar mais de uma condição para você trabalhar melhor a responsividade no seu projeto, tá? O que é muito legal. Isso aqui a Flutter Flow facilitou demais a nossa vida, né? A vida do desenvolvedor Flutter Flow. Carregou aqui o nosso projeto. Vamos ver. Acho que a gente tem que dar um instante reload aqui. Vamos ver. Vamos ver. Acho que agora vai. Olha só, ele está dando uma quebra de tela, tá vendo? Isso significa que a gente vai ter que adaptar, né, os nossos containers. E é assim que você vai trabalhando. Por exemplo, aqui eu botei 15 de largura, 15 de pad em todos os lados, mas se eu tirar de um lado aqui, tirar do outro aqui, ele já fica mais perto. Então, ele já não quebra tanto a tela, tá? Então, perfeito. Vamos recapitular o que a gente fez aqui. Então, a gente trabalhou com o Widget WRAP, onde ele joga, onde ele adapta, né, os elementos que estão dentro deles conforme for o tamanho de tela, a largura de tela, como a gente viu. A gente trabalhou com condições, né, de tamanho, que seriam as larguras. A gente fez aqui a condição. Descobrimos que podemos fazer mais de uma condição, né? Você pode fazer uma condição para mobile. Você pode fazer aqui, por exemplo, se for menor que, sei lá, um celular, digamos que tenha 400 pixels. Né? Se for menor que 400, então é 110. Se for um tablet, digamos que um tablet tenha 600 pixels. Se for igual, menor que ou igual a 600 pixels, então eu quero que seja outro tamanho. E assim você vai trabalhando a responsividade no seu projeto. Tá? Outra dica bem legal que a gente usou aqui foi a questão da gente ocultar os elementos, né? Tá vendo que esse faturamento aqui a gente ocultou do mobile? Ó, se a gente vir para cá, ele não vai aparecer. Se clicarmos aqui, a gente tem um outro texto aqui também, que ele aparece somente para o mobile. Para quê?
para que o nosso container, né, vamos colocar aqui 350, para que o nosso 120 a gente colocou. Deixa eu só remover aqui. Colocar aqui 17. Olha só. E a gente trabalhou essa parte aqui também, né? Vamos colocar aqui 12 talvez. E aqui a gente diminui para 14 talvez. Vamos ver. Olha só, fica legal. E aqui na coluna a gente pode obviamente ajustar, né? Olha só. Então fica bem legal isso aqui. A gente trabalhou isso aqui também. Ocultamos um elemento, adicionamos outros, definimos quais elementos a gente quer mostrar para a web, né, para o computador, e quais elementos a gente quer mostrar somente para o celular. Então isso facilita demais a vida do programador Flutterflow, tá? De você que trabalha com responsividade, precisa transformar seus aplicativos em um web app, tá? Ou seu site, né, em um web app também. Então, essas são as maneiras de você trabalhar responsividade. Obviamente que tem mais maneiras de você trabalhar responsividade, porém não vou trazer nesse vídeo porque esse vídeo já ficou bem longo, tá? Então, eu vou trazer uma parte 2 sobre responsividade. E comenta aqui o que você achou do vídeo, se você tem alguma dica para trabalhar responsividade também, né? Outra dica legal, que eu já ia esquecendo, é você expandir os elementos, olha só. Deixa eu excluir o container e excluir esse container aqui. Olha só, eu expandi o container e tá vendo, ó, ele preencheu toda a tela. Se eu vir aqui, ele vai preencher toda a tela também. Então isso aqui é bastante legal para você também trabalhar com responsividade, ok? Olha só, perfeito, show de bola. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço desculpas pela enrolação, me atrapalhei um pouquinho, mas acredito que deu para compreender muito bem como você trabalha com responsividade no Flutterflow. Tá? Não é difícil, basta você vir aqui, basta praticar, basta, né, você fazer várias e várias vezes que você vai pegar o jeito e você vai entender como funciona, como vai deixando os seus aplicativos responsivos também para o web, ou seus sites, né, web responsível para celular também, perfeito? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, comenta aqui o que você achou, se você teve dificuldades para criar um web app, né, para trabalhar responsividades no Flutterflow, e acesse o link aqui, acesse o link que está na descrição. Vou deixar 2 links na descrição desse vídeo. Um link para você entrar para a comunidade Flowmaster, né, onde lá você vai ampliar seus conhecimentos em Flutterflow, desenvolvendo projetos avançados, tá? Como delivery, sistema para imobiliário, aplicativo de chat, sistemas de entrega, entre outros sistemas que tem disponíveis na plataforma, tá? E o outro link será para você participar do meu grupo lá no WhatsApp. Basta você clicar no link aqui, entrar no grupo, e você também pode me chamar no PV, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, basta acessar o grupo, acessar os participantes e vai estar lá eu em primeiro, porque eu sou administrador do grupo, e você pode estar me mandando uma mensagem no privado, que eu vou te responder, vou tirar suas dúvidas, tá? E a gente bate um papo por lá, perfeito? Então é isso, espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!